Uma única lágrima, uma verdade oculta e um rastro que ninguém mais consegue ver. Bem-vindos ao Clueverse. Eu sou Vale, sua apresentadora. Deixem nos comentários de onde vocês estão ouvindo hoje. Adoro saber a opinião de cada um de vocês. Vamos analisar o caso com calma. Como o Capitão Hastings insistiria mais tarde, era o tipo de noite que convidava à tragédia. A propriedade de Chandersley erguia-se da paisagem campestre ondulada como um monumento à arrogância discreta. Suas longas janelas reluziam contra o crepúsculo do início do outono. Seus jardins meticulosamente cuidados eram podados com uma precisão quase sobrenatural. Lá dentro, sob lustres carregados de pingentes de cristal, a alta sociedade londrina se reunia em grupos sussurrantes, taças de champanhe delicadamente equilibradas entre dedos enluvados. Na ocasião, não era um jantar qualquer. Sir Alister Montgrave, financista, filantropo e colecionador de raridades, convidou um seleto grupo para testemunhar a apresentação de sua mais recente aquisição. Um lendário diamante negro, conhecido em certos círculos como a Lágrima Negra. Dizia-se que havia passado por cortes reais, revoluções e, pelo menos, um duelo escandaloso. Também se sussurrava, embora nunca na presença de Sir Alister, que era amaldiçoado. A joia repousava no centro da galeria, sob uma cúpula de vidro iluminada por um único e estreito feixe de luz. Ao contrário dos diamantes comuns, ela não brilhava, ela absorvia a luz. Sua superfície cintilava levemente, como se uma sombra tivesse ficado aprisionada em seu interior há muito tempo. Os convidados atraíam-se para lá como mariposas atraídas pela chama. Há algo perturbador nisso, murmurou Lady Eleanor Vane, com o leque batendo contra sua garganta. Superstição, declarou o Dr. Malcolm Reeves secamente. Carbono sob pressão. Nada mais. O próprio Sir Alister estava por perto, alto e de cabelos grisalhos, com um sorriso discreto de orgulho proprietário. Representa um triunfo, anunciou. Adquirido após anos de negociação, pertence exatamente a este lugar. Seu olhar não se deteve na joia, mas sim em seus convidados reunidos. Entre eles, Lady Eleanor Vane, sua cunhada viúva, cuja herança dependia há muito tempo da generosidade de Sir Alister. Julian Montgrave, seu sobrinho e único herdeiro direto, retornou recentemente do continente em circunstâncias que foram descritas com polidez como complicadas. Dr. Malcolm Reeves, e um médico de família de confiança com reputação de discrição. Senhorita Clara Ashcombe, secretária eficiente e discreta de Sir Alister. E o Sr. Benedict Harrow, um negociante de arte que certa vez contestou publicamente a procedência da joia. Cada um tinha um motivo para comparecer. Cada um tinha seus motivos para assistir. Exatamente às 9 horas, Sir Alister ergueu uma colher e bateu com a mão em seu copo de cristal. Meus amigos, começou ele, esta noite celebramos não apenas a posse, mas a vitória. As luzes piscaram, apenas brevemente. Uma onda de risos percorreu a sala com a interrupção, mas era tênue e desconfortável. Sir Alister continuou, impassível. A Lágrima Negra sobreviveu à traição, ao roubo e ao derramamento de sangue. Sobreviveu a dinastias. E agora? A segunda oscilação durou mais tempo. O lustre diminuiu de intensidade. Um zumbido mecânico fraco ecoou pelas paredes. Então, escuridão. Uma mulher deu um suspiro de espanto. Algo se despedaçou. Um único grito agudo ecoou, interrompido no meio da respiração. E então, silêncio. Quando as luzes de emergência acenderam fracamente segundos depois, a cena havia mudado irremediavelmente. A cúpula de vidro jazia rachada no chão. O pedestal abaixo dele estava vazio.
E Sir Alister Montgrave jazia de bruços sobre o mármore polido, com um braço estendido em direção ao local onde a lágrima negra havia repousado. Uma fina mancha escura se espalhou sob ele como tinta sobre o papel. Por um instante fugaz, ninguém se mexeu. Então, Julian cambaleou para a frente. Tio! O Dr. Reeves ajoelhou-se rapidamente ao lado do homem caído, procurando o pulso com os dedos. Ele retirou a mão lentamente. Receio que, disse ele, com a voz estranhamente monótona, Sir Alister esteja morto. Uma inspiração coletiva. Lady Eleanor cambaleou, agarrando-se à borda de uma vitrine. Mortos? Mas isso é impossível. As luzes ficaram apagadas por apenas meio minuto. São mais do que suficientes, respondeu o Dr. Reeves. A senhorita Ashcombe permaneceu imóvel. Seu olhar não estava fixo no corpo. Estava sobre o pedestal vazio. O diamante, ela sussurrou. Ele sumiu. O inspetor Gerald Whitcomb, da Scotland Yard, chegou em menos de uma hora, convocado por telefone assim que os funcionários da casa recuperaram a compostura. Os portões da propriedade foram trancados imediatamente. Ninguém havia entrado. Ninguém havia saído. Uma sala fechada, murmurou Whitcomb, observando a galeria. E um pequeno círculo organizado de suspeitos. Sir Alister fora esfaqueado uma vez, de forma limpa e precisa, logo abaixo da omoplata. O ferimento sugeria precisão e não frenesi. Nenhuma arma foi encontrada. As janelas estavam seladas por dentro. As portas foram vigiadas assim que a luz retornou. Os convidados permaneceram na galeria, atônitos e cochichando. Deve ter sido feito no escuro, insistiu Julian. Alguém se mexeu? Alguém perto dele. O senhor se mudou, Sr. Montgrave? Perguntou Whitcomb com suavidade. O maxilar de Julian se contraiu. Um a um, os convidados foram separados. E um a um, eles alegaram a mesma coisa. Eu não saí do meu lugar. Não vi nada. Só ouvi um grito. A coincidência foi cruel em sua elegância. Em 30 segundos de escuridão, uma joia inestimável desapareceu e um homem morreu. Mas o inspetor Whitcomb caminhava de um lado para o outro diante da vitrine destruída. Roubo e assassinato, declarou ele, conectados sem sombra de dúvida. Mas o que veio primeiro? Teria Sir Alister sido assassinado para obter o diamante? Ou será que o desaparecimento do diamante teria sido a distração perfeita para algo muito mais pessoal? Lá fora, o vento batia com força contra as altas janelas. Lá dentro, 5 pessoas esperavam. 5 pessoas com motivos para sentir ressentimento, cobiçar ou temer Sir Alister Montgrave. E em algum lugar entre eles, havia uma mente fria o suficiente para atacar na escuridão. Longe da propriedade rural, em um modesto apartamento londrino decorado com simetria impecável, um cavalheiro pequeno e meticuloso escolhia luvas perfeitamente combinadas para a noite. O Hercule Poirot parou diante do espelho, ajeitando o bigode com reverência. O mundo, refletiu ele, raramente era ordenado. Mas isso poderia ser feito. O telefone tocou. Poirot observou atentamente antes de responder. Sim? Uma voz firme crepitou do outro lado da linha. Monsieur Poirot? Inspetor Whitcomb da Scotland Yard. Temos, como posso dizer, um assunto de considerável delicadeza. Os olhos de Poirot brilharam levemente. Um assassinato? Perguntou ele gentilmente. Sim, e eu acho, acrescentou Poirot, que não foi apenas uma vida que foi tirada. Houve um breve silêncio. Como você fez isso? Poirot sorriu para si mesmo. Quando a sociedade se reúne para admirar algo precioso, inspetor, raramente há apenas admiração presente. Há inveja, medo, ganância, mágoas antigas. Você virá. E Poirot lançou mais uma olhada em seu reflexo, satisfeito. Mas é claro.
Ele substituiu o receptor com extrema precisão. Uma joia que absorve a luz, murmurou ele, e uma morte na escuridão. Ele deu um leve toque na têmpora. Não será a escuridão que resolverá este caso. Seus olhos se tornaram mais penetrantes. Serão as pequenas células cinzentas. E assim começou o caso sob a lágrima negra. Na manhã seguinte, viajei com Poirot e confesso que esperava um daqueles fins de semana tranquilos em uma casinha de campo que invariavelmente se transformam em cafés da manhã encantadores e caminhadas plácidas antes do inevitável chamado para algum pequeno dilema doméstico. Em vez disso, as rodas do carro pareciam nos levar direto para um foco de tensão tão densa que alterava o próprio ar. Chandesley parecia diferente à luz do dia. Se naquela manhã cinzenta e clara, a imponência da propriedade transmitia uma aura vigilante em vez de acolhedora. Os rostos dos criados estavam abatidos. A entrada de cascalho carregava as marcas de pneus apressados e passos pesados. E à porta, 2 agentes da lei permaneciam como uma pontuação no final de uma frase que ninguém queria ler em voz alta. O inspetor Whitcomb nos recebeu no hall de entrada, chapéu na mão. Ele lançou um olhar para Poirot como se estivesse se agarrando à esperança nele como a uma tábua de salvação. Monsieur Poirot, Capitão Hastings, graças a Deus. Poirot recebeu a saudação com uma compostura polida e aquele pequeno e preciso aceno de cabeça que eu já associava à abertura de qualquer caso. Ele observou o hall de relance. A simetria da decoração, o leve torto de um retrato e a tênue mancha de lama perto de um rodapé. Você conseguiu manter todos em cativeiro? Perguntou Poirot. Dentro da casa, respondeu Whitcomb. Ninguém saiu da propriedade. Os funcionários estão confinados aos seus aposentos, a menos que sejam chamados. Os hóspedes receberam quartos sob vigilância. Você entenderá. O diamante também. O diamante, sim, disse Poirot suavemente, como se estivesse falando de uma criatura viva. Whitcomb nos conduziu até a galeria. Mesmo durante o dia, o ambiente mantinha uma atmosfera opressiva, talvez por ser imaculado demais. Uma sala feita para exibir tesouros, e não o sofrimento humano. A cúpula de vidro estilhaçada havia sido cuidadosamente recolhida, os fragmentos dispostos sobre um pano como evidências em um experimento científico infantil. O pedestal permanecia nu e acusador. Uma leve mancha escura no mármore marcava o local onde Sir Alister havia caído, apesar dos esforços dos criados. Poirot não se apressou em direção ao corpo, que já havia sido removido, nem fixou o olhar no pedestal vazio como eu esperava. Caminhou lentamente pelo espaço, com as mãos cruzadas atrás das costas, parando de vez em quando como se estivesse à procura de algo que o próprio cômodo pudesse revelar. As luzes, murmurou ele. Conte-me de novo. Whitcomb concordou. Às 9, Mongrave faz seu pequeno discurso. As luzes piscam 2 vezes. Apagão total. Não mais que 30 segundos, talvez 40. Um grito. Então as luzes de emergência acendem. Montgrave no chão. Cúpula quebrada. A joia sumiu. Os olhos de Poirot se ergueram. E as portas? Fechado, disse Whitcomb. Havia um lacaio perto da porta principal e o outro perto do corredor. Não é um cofre, mas sim uma galeria que dá para o corredor principal. Ninguém entrou, ninguém saiu. E as janelas estão trancadas por dentro, acrescentei, lembrando-me da declaração anterior do inspetor. Whitcomb assentiu com a cabeça. O terreno foi verificado, sem marcas de corda, sem escada, sem vidro quebrado. Se alguém retirou aquele diamante, fez isso com a perfeição do próprio diabo. Poirot voltou-se para o pedestal e inclinou-se para perto, não para examiná-lo como um químico faria, mas para observá-lo com uma expressão de leve curiosidade. Como um homem que considera uma pequena inconsistência na disposição de uma mesa de jantar. Você cronometrou?
Perguntou ele de repente. Whitcomb piscou. Cronometramos esta manhã. Recriamos a queda de energia. E na 33 segundos do anoitecer, até as luzes de emergência acenderem. Mais ou menos. Poirot endireitou-se. 33 segundos. Tempo suficiente para se mover. Tempo suficiente para atacar. Tempo suficiente para esconder algo pequeno, não o suficiente. Acrescentou suavemente, para fazer muita coisa além disso, a menos que se tenha preparado. Preparado? Repetiu Whitcomb. O bigode de Poirot se contraiu. Ah, inspetor, é sempre a preparação que torna o milagre possível. Sem ela, só há caos. Ele voltou sua atenção para os fragmentos da cúpula quebrada, dispostos sobre o tecido. Com a ponta de um dedo enluvado, cutucou um pedaço curvo, estudando a borda onde havia rachado. Você tem o relatório da falha elétrica? Perguntou ele. O eletricista da casa disse que foi interferência. Palavra dele. Mas a caixa de fusíveis mostra que houve um curto-circuito, mas ele não sabe explicar o motivo. Ele já verificou se houve adulteração. O olhar de Poirot tornou-se abstrato. Pode-se interferir, ou pode acontecer. Ele olhou para Whitcomb. E o estojo do diamante estava trancado? Sim, disse Whitcomb. A cúpula encaixa no pedestal e trava na base. Sir Alistair tinha a chave consigo. Bem, consigo. A fechadura disparou na queda ou foi atingida no escuro. Difícil dizer. Os olhos de Poirot voltaram-se para o pedestal e para o chão ao redor. Ele se agachou com uma facilidade surpreendente para um homem de sua compleição e examinou o mármore na base do pedestal. Ah, disse ele, e não foi um triunfo, mas uma pequena satisfação, como a de um músico que ouve a nota certa. O que é isso? Perguntou Whitcomb. Poirot não respondeu de imediato. Ele levou a mão ao bolso, tirou um lenço, imaculado, é claro, e deu leves batidinhas num ponto próximo ao pedestal. Em seguida, ergueu o lenço. Uma leve mancha, quase invisível, escura, oleosa, que reflete a luz de uma maneira peculiar. Não é sangue, disse Poirot. Não é poeira. Algo engordurado. Whitcomb inclinou-se para a frente. Graxa. De quê? Poirot deu de ombros. Veremos. Ele se levantou e olhou ao redor da sala. Seu olhar deteve-se nas pesadas cortinas, nas vitrines polidas, na disposição das cadeiras preparadas para os espectadores na noite anterior. Nada lhe escapou, nem a leve marca no tapete onde um pé havia pisado, nem o ângulo de uma cadeira que sugeria que alguém havia mudado o peso de lugar e não o havia recolocado corretamente. Fale-me sobre os convidados, disse Poirot. Onde cada um estava. Não o que eles dizem que fizeram, onde eles estavam. Whitcomb mostrou um esboço que havia feito. Sir Alistair estava perto do pedestal, Lady Eleanor aqui, à esquerda, perto do armário. Julian Mountgrave estava próximo, um passo atrás de Sir Alistair. O Dr. Reeves estava ali perto da lareira. A senhorita Ashcombe, perto da porta, creio eu, perto do corredor. Harrow, o negociante, estava do lado oposto, perto da janela. Poirot pegou o papel, examinando-o como se fosse um cardápio delicado. E quem chorou? Uma mulher, disse Whitcomb. Provavelmente Lady Eleanor. Ela admite que gritou. Poirot assentiu com a cabeça. Um grito pode ser honesto, também pode ser conveniente. Whitcomb se irritou. Todos nesta sala estão desconfiados, mas já temos uma forte suspeita, Harrow. Ele tem um histórico com Mountgrave, onde ele contestou publicamente a procedência do diamante. Havia dívidas. Ele foi visto examinando a caixa mais cedo. E tem isso. O inspetor tirou um pequeno envelope do bolso do paletó e revelou um pedaço de papel. Um pedaço de cartão creme rasgado, com borda dourada. Poirot pegou. Percebi imediatamente que fazia parte de um papel timbrado. No canto, em relevo, estavam as letras BH.
Whitcomb falou com satisfação. Encontrado na galeria esta manhã, debaixo da cadeira mais próxima de onde Harrow estava. O homem admite que é dele, diz que era da sua carteira. Conveniente perdê-lo na cena do crime, não é? Poirot olhou para o fragmento como se fosse uma borboleta presa a uma placa. É conveniente, concordou ele. Tão conveniente que me sinto sempre inquieto. Whitcomb franziu a testa. Ah, você acha que foi plantado? O olhar de Poirot era sereno. Acho que está destinado a ser encontrado. O rosto do inspetor se contraiu, com a impaciência familiar do homem prático confrontado com sutilezas. De qualquer forma, Harrow não tem álibi. Nenhum deles tem. Em 33 segundos, qualquer um deles poderia ter... Ah, mas não qualquer um deles, interrompeu Poirot gentilmente, e havia firmeza sob o veludo. Não devemos dizer qualquer um quando a verdade é precisa. O assassino não flutua no ar como uma névoa. Ele é uma pessoa, com um corpo, com hábitos, com medos, com uma mente que ou planeja ou entra em pânico. Whitcomb suspirou. Muito bem, por onde você quer começar? Poirot devolveu o fragmento de papel. Com os vivos, disse ele simplesmente. Tragam-me primeiro a senhorita Ashcombe. Nenhuma secretária vê mais do que diz. E depois, Lady Eleanor. A dor pode revelar. Em seguida, o Dr. Reeves. E por último, acrescentou suavemente, Monsieur Harrow. Gostaria de ver o rosto de um homem que se tornou conveniente. Whitcomb hesitou. Tem certeza sobre o pedido? Poirot sorriu, um pequeno e perspicaz sorriso nos lábios. A ordem, inspetor, é tudo. Não estamos apenas reunindo fatos, estamos organizando-os. Enquanto Whitcomb ia chamar a senhorita Ashcombe, observei Poirot retornar mais uma vez ao pedestal vazio. Ele parou diante dele, mãos cruzadas, os olhos semicerrados, não pela ausência do diamante, mas pelo espaço que ele ocupava. Você viu alguma coisa? Perguntei. Poirot não olhou para mim. Vejo uma atuação, Hastings. Uma apresentação? A escuridão, o grito, a cúpula quebrada e a joia desaparecida. Ele lançou um olhar rápido para o chão polido. Tudo orquestrado para levar a mente a uma única direção, rumo à ganância, rumo ao roubo. Ele se virou então, e por um instante, o homenzinho afável desapareceu, substituído por uma mente afiada como uma lâmina. Mas existe outra direção, disse ele em voz baixa. Em direção ao coração, em direção àquilo que não se pode exibir numa vitrine. Antes que eu pudesse insistir mais, passos se aproximaram no corredor, medidos e hesitantes. Uma jovem entrou sob o olhar atento de um policial, elegante, composta, o rosto pálido, mas controlado. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, com os cabelos escuros presos firmemente para trás, e o tipo de expressão que se vê em pessoas que passaram a vida tentando manter a ordem no caos alheio. Senhorita Ashcombe, anunciou Whitcomb. Ah, Sr. Hercule Poirot. Os olhos da senhorita Ashcombe se voltaram para Poirot. Algo brilhou ali, reconhecimento talvez, ou alívio. Ela fez uma leve reverência. Senhor, disse ela. Poirot fez uma reverência como se estivessem em uma festa de chá, em vez de uma investigação de assassinato. Senhora, respondeu ele, não tenha medo, falaremos de ordem e a encontraremos novamente. A senhorita Ashcombe permaneceu de pé até que Poirot indicou uma cadeira com um pequeno gesto cortês. Ela sentou-se com elegância cuidadosa, cruzando as mãos no colo. Apenas a tensão em seus dedos denunciava o esforço. Você estava perto da porta ontem à noite, não é? Poirot começou suavemente. Sim, senhor. Prefiro ficar onde posso ser útil. Sir Alistair frequentemente precisava de pequenos ajustes nessas noites. Documentos, apresentações e detalhes. Sua voz era baixa e precisa. Ah, você também é devotado à ordem, disse Poirot com aprovação.
Isso me agrada. Um leve lampejo de ternura cruzou seu rosto. Sir Alistair valorizava a eficiência. Valorizado, repetiu Poirot em voz baixa. Por quanto tempo você esteve a serviço dele? 5 anos. E nesse tempo, continuou ele, ele fez inimigos? O inspetor Whitcomb mexeu-se ligeiramente, mas Poirot não lhe lançou olhar. A senhorita Ashcombe hesitou apenas por uma fração de segundo. Sir Alistair era um homem poderoso, monsieur. Homens poderosos acumulam oposição. Oposição, murmurou Poirot. E afeição? Seu olhar se baixou. Ele era respeitado. Não é amado? O tom de Poirot permaneceu ameno. Um leve rubor subiu às suas bochechas. Ele não era um homem que inspirasse sentimentalismo. Poirot assentiu com a cabeça, como se ela tivesse confirmado algo que já suspeitava. Conte-me sobre o momento em que as luzes se apagaram. Ela inspirou lentamente. O primeiro lampejo assustou vários convidados. Sir Alistair pareceu irritado, mas continuou. Quando o segundo lampejo ocorreu, estava mais escuro. Depois, escuridão total. Você não se mexeu? Não. Sua resposta veio rápida. Fiquei parada junto à porta. Lembro-me de ter agarrado a moldura. E você ouviu? Um grito. A voz de Lady Eleanor, creio eu, e algo atingindo o chão, vidro. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Você ouviu passos? Ela franziu levemente a testa, pensativa. Houve confusão, uma mudança, mas nenhum movimento claro. Aconteceu muito rápido. Você não tentou entrar em contato com Sir Alistair? No escuro, eu não consegui vê-lo, senhor. E quando as luzes voltaram? Ele estava no chão, a cúpula quebrada. O Sr. Julian correu para a frente. O Dr. Reeves ajoelhou-se. O Sr. Harrow ficou completamente imóvel. Os olhos dela se estreitaram. Ele estava mais perto da janela. Perto da janela, repetiu Poirot. E, no entanto, as janelas estavam trancadas. Sim. Poirot permitiu um breve silêncio. Mademoiselle, Sir Alistair tinha a chave da cúpula? Sim, ele a guardava em uma pequena corrente no bolso do colete. E você tem certeza de que já estava lá antes do discurso? Ela piscou. Eu mesma entreguei a corrente para ele quando ele se vestiu. Whitcomb inclinou-se para a frente. Você viu a chave depois do assassinato? Não. Eu não o examinei pessoalmente. Poirot a estudou atentamente. Não suas palavras, mas sua compostura. Mademoiselle, perdoe-me a pergunta delicada. Sir Alistair pretendia alterar seu testamento? Dessa vez, ela ficou completamente pálida. Whitcomb endireitou-se. O que é isto? Poirot não desviou o olhar da senhorita Ashcombe. Uma secretária costuma saber dessas coisas. Seus lábios se entreabriram. Havia um rascunho preparado, admitiu ela em voz baixa, ainda não assinado. Para quem? Perguntou Poirot em voz baixa. Ela hesitou. Para redistribuição beneficente, certos bens seriam vendidos. O patrimônio de Montgrave seria reestruturado. E o sobrinho dele? Seus dedos se apertaram novamente. A herança do Sr. Julian teria sido reduzida. Whitcomb soltou um assobio baixo. Por que isso não foi mencionado? A senhorita Ashcombe ergueu ligeiramente o queixo. Não era de conhecimento público. Poirot inclinou a cabeça. Merci, mademoiselle. Só mais uma coisa. Sir Alistair pareceu com medo. Ela pareceu genuinamente surpresa. Com medo? Não. Determinada, talvez. Mas não com medo. Muito bem. Poirot se levantou. Você foi muito prestativo. Ao sair, notei que seus ombros estavam rígidos, como se ela estivesse se apoiando contra algum peso invisível. Whitcomb soltou um suspiro pesado assim que a porta se fechou. Bem, isso sim é motivo para o sobrinho, se é que já vi algum. Poirot não respondeu imediatamente.
Caminhou lentamente até a lareira onde o Dr. Reeves estivera na noite anterior. Examinou o tapete da lareira e, em seguida, a moldura da lareira. Hastings, disse ele em voz baixa. Observe algo. Eu me juntei a ele. Na prateleira de mármore havia um pequeno cinzeiro de prata. Dentro dele, um único fósforo carbonizado. Whitcomb franziu a testa. Encontramos isso, provavelmente de mais cedo naquela noite. Poirot balançou a cabeça levemente. Sir Alistair não fumava. Muitos hóspedes fazem isso. Sim, mas este fósforo foi aceso recentemente. O cheiro de enxofre ainda persiste. Whitcomb parecia cético. Que importância tem uma partida em um apagão? Os olhos de Poirot brilharam. Na escuridão, um fósforo é luz. A expressão do inspetor mudou. Você acha que alguém ateou fogo? Talvez. Poirot endireitou-se. 33 segundos. Tempo suficiente para acender um fósforo. Tempo suficiente para localizar um alvo. Whitcomb praguejou baixinho. Você está sugerindo que o assassino podia ver. Sugiro apenas que a escuridão não é igual para todos. Uma batida na porta interrompeu nossa conversa. Lady Eleanor Vane entrou com uma graça frágil que talvez fosse mais apropriada para uma sala de estar do que para uma cena de crime. Seu vestido preto de luto parecia quase profético. Ela carregava um lenço delicadamente pressionado contra os lábios. Inspetor, Sr. Poirot. Poirot fez uma reverência. Madame. Seus olhos brilharam de forma convincente. Tudo isso é terrível demais. Alistair, ele era um pilar. Pilares podem projetar sombras longas, disse Poirot suavemente. Você gritou? Sim. A escuridão, como eu a detesto, senti algo roçar em mim. Whitcomb inclinou-se para a frente. Algo? Uma pessoa? Não posso ter certeza. Um movimento. Perto. Poirot inclinou a cabeça. De que direção? Ela hesitou. Pela direita, em direção ao pedestal. Interessante, murmurou Poirot. Whitcomb aproveitou a oportunidade. Isso coloca Harrow se voltando para dentro. O olhar de Lady Eleanor desviou-se brevemente, muito brevemente, para o inspetor. Se você diz. A voz de Poirot suavizou ainda mais. Madame, a senhora dependia financeiramente de Sir Alistair? Ela se enrijeceu. Ele foi generoso. E se ele fosse menos assim? Não consigo imaginar tal coisa. Mas e se, insistiu Poirot com leveza, ele tivesse alterado seu testamento? Ela soltou um suspiro agudo. Alterado? Ele não faria isso. Poirot a observou atentamente. Tem certeza? Ela se levantou abruptamente. Essa linha de questionamento é intolerável. E perdi meu cunhado. Sua agitação parecia genuína, mas algo por baixo dela tremia. Não tristeza, mas medo. Poirot inclinou a cabeça. Perdoe-me, senhora. Mais um pequeno detalhe. Quando as luzes voltaram, onde estava seu sobrinho? Ao lado de Alistair. Ele foi o primeiro a se ajoelhar. E o Sr. Harrow? Perto da janela, como disse a senhorita. Ashcombe, pálido como a morte. Ela se retirou com menos compostura do que quando entrou. Whitcomb esfregou as têmporas. O sobrinho corre o risco de perder dinheiro. O negociante corre o risco de ganhar um diamante. A cunhada depende da generosidade. Todos estão afogados em interesses escusos. Poirot caminhou novamente em direção ao pedestal. Seu olhar não se deteve em seu vazio, mas na leve mancha oleosa que havia notado anteriormente. Hastings, disse ele pensativamente. Nem se alguém quisesse remover um anel do dedo rapidamente, o que poderia fazer? Passar graxa? Arrisquei. Exatamente. Whitcomb olhou fixamente. O chaveiro. Poirot assentiu levemente com a cabeça. Se a chave fosse difícil de retirar às pressas, uma mão preparada poderia ajudar. Os olhos de Whitcomb se arregalaram. Você acha que alguém engraxou os dedos de antemão?
Aquela mancha perto do pedestal. Não está junto ao pedestal, corrigiu Poirot gentilmente. Está na base, baixo, onde uma mão poderia se apoiar. O semblante do inspetor escureceu. Então alguém se preparou. Alguém esperava a escuridão. E alguém desejou, acrescentou Poirot em voz baixa, que analisássemos o roubo antes de analisarmos a morte. Nesse instante, passos apressados ecoaram pelo corredor. Um policial apareceu, ofegante. Inspetor, houve um novo desenvolvimento. Whitcomb virou-se bruscamente. E agora? O policial engoliu em seco. O Sr. Julian Montgrave. Ele desmaiou, no quarto dele. Disse que foi envenenado. Pela primeira vez desde nossa chegada, vi algo brilhar nos olhos de Poirot que não era um cálculo calmo, mas sim uma atenção aguçada. Envenenado? Rosnou Whitcomb. Sim, senhor. O Dr. Reeves está com ele. A voz de Poirot era muito calma. Então não devemos nos atrasar. Ao sairmos rapidamente da galeria, olhei para trás mais uma vez para o pedestal vazio e a marca tênue no mármore. A joia desapareceu na escuridão. Mas agora a escuridão estava se espalhando. Chegamos ao quarto de Julian Montgrave em questão de instantes. Embora o corredor parecesse anormalmente longo, como se a própria casa estivesse se esticando em antecipação. Uma criada torcia o avental do lado de fora da porta, pálida e com os olhos arregalados. Lá dentro, Julian estava semi-reclinado em uma chaise, perto da janela, com uma das mãos pressionada contra o abdômen. Sua tez adquirira um leve tom esverdeado e gotas de suor se acumulavam em sua testa. O Dr. Reeves ajoelhou-se ao lado dele, tirou o casaco e arregaçou as mangas com uma eficiência clínica. Afastem-se, disse Reeves bruscamente quando entramos. Ele precisa de ar. Poirot não se inclinou para a frente. Em vez disso, observou de dentro da soleira da porta, seu olhar percorrendo Julian, a mesa de cabeceira, a garrafa de água e a lareira. O que o senhor tomou? Perguntou Whitcomb. Julian engoliu em seco. Nada de incomum. Um copo de conhaque, meus nervos, depois. Sua voz falhou. Quem trouxe isso? Perguntou Poirot em voz baixa. Eu mesmo me servi, conseguiu dizer Julian, do decantador lá embaixo. Reeves ergueu os olhos bruscamente. Isso não é totalmente preciso. Um lacaio trouxe uma bandeja ao quarto dele mais cedo. Chá, alguns biscoitos, o decantador de conhaque já estava aqui. Whitcomb se virou. Já está aqui? Reeves assentiu brevemente. Examinei o copo. Há um resíduo. Amargo. Mandei fazer um teste. Poirot aproximou-se com movimentos deliberados. Inclinou-se ligeiramente sobre a pequena mesa ao lado da chaise de Julian. Sobre ela estavam o decantador, meio cheio, e 2 copos, um usado e o outro intocado. Um tênue traço âmbar aderiu à parte interna do copo usado. Não toque nisso, alertou Reeves. Não irei, respondeu Poirot com suavidade. Diga-me, doutor, quais são os sintomas? Cólicas estomacais, náuseas, sudorese, pulso acelerado. Pode ser uma toxina leve, talvez arsenical, embora o início dos sintomas seja um tanto rápido. Swift, repetiu Poirot pensativamente. Os olhos de Julian encontraram os de Poirot. Havia medo ali, medo real e desprotegido. Você precisa acreditar em mim, sussurrou ele. Eu não matei meu tio. A expressão de Poirot não mudou. Ainda não acredito em nada, senhor. Mas observo. Whitcomb se virou para Reeves. Quem mais teve acesso a esta sala? Reeves hesitou. A equipe, é claro. E a senhorita Ashcombe entregou alguns documentos no início da tarde. Documentos? Perguntou Poirot. Documentos do espólio, disse Reeves rapidamente. Rotina. Julian balançou a cabeça fracamente. Eu estava revisando algumas correspondências. Só isso. Poirot endireitou-se.
Isso. E você bebeu apenas o conhaque? Sim. Tinha um gosto estranho. Julian fechou os olhos por um instante. Talvez um pouco amargo, mas pensei que fosse imaginação minha. O olhar de Poirot voltou-se mais uma vez para o segundo copo intocado. Doutor, disse ele suavemente, o senhor não tomou nenhum refresco? Reeves enrijeceu. Certamente que não. Bom, o inspetor fez um gesto brusco para o guarda. Tranque esta sala. Ninguém entra sem a minha permissão. Enquanto Reeves lhe administrava algo de sua maleta, uma poção neutralizante, segundo ele, Poirot caminhou lentamente em direção à janela. Examinou a tranca e, em seguida, o peitoril. A poeira permanecia intacta. Lá fora, o caminho de cascalho serpenteava em direção aos jardins. Hastings, murmurou ele, observe as cortinas. Segui seu olhar. E as pesadas cortinas haviam sido recolhidas com cuidado, mas um lado apresentava uma leve dobra, como se tivesse sido tocado recentemente. Talvez Julian tenha se apoiado ali. Sugeri. Talvez, concordou Poirot. Mas seu tom sugeria que a palavra não transmitia muita convicção. Whitcomb se juntou a nós. Se alguém tentou envenená-lo, isso sugere o quê? Silenciar uma testemunha? Ou eliminar um suspeito? Ou criar simpatia? Disse Poirot suavemente. O inspetor franziu a testa. Você acha que ele fez isso consigo mesmo? Eu acho, respondeu Poirot, que o veneno é uma mensagem. A questão é, para quem? Reeves se levantou então. Acredito que ele vai se recuperar. A dose não foi fatal, mas foi intencional. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Tem certeza de que foi veneno? Reeves sustentou seu olhar. Eu conheço os sinais. E você detectou isso pelo paladar? Pelos sintomas, corrigiu Reeves. Os olhos de Poirot se estreitaram levemente, mas ele não disse mais nada. Julian foi ajudado a deitar-se na cama, pálido, mas consciente. Quando nos retiramos, ouvi-o murmurar. Eles estão tentando me matar. No corredor, Whitcomb soltou um suspiro profundo. Isto está em sair do controlo. Pelo contrário, disse Poirot calmamente, está a estreitar-se. Estreitamento? Sim. Alguém está ficando impaciente. Whitcomb cruzou os braços. Vamos falar francamente. Se Montgrave alterou o testamento, Julian tinha motivos. Se Julian se envenenou, está jogando um jogo perigoso. Se outra pessoa o envenenou, temem o que ele possa dizer. Poirot assentiu com aprovação. Très bien, você começa a perceber as linhas. Então, qual é a resposta? Poirot não respondeu de imediato. Em vez disso, perguntou. Onde o decantador costuma ser guardado? No escritório no andar de baixo, respondeu Whitcomb. Nós verificamos. Não há sinais óbvios de adulteração. E quem tinha acesso? Qualquer pessoa na casa. O bigode de Poirot se contraiu. Isso não ajuda em nada. Retornamos brevemente à galeria, como se fôssemos atraídos de volta à origem de toda a perturbação. A sala parecia transformada agora, não apenas uma cena de roubo e assassinato, mas o primeiro ato de algo que estava se desenrolando. Poirot parou mais uma vez diante do pedestal. Hastings, disse ele em voz baixa, considere isto, um apagão de exatos 33 segundos. Uma única facada, precisa e limpa. A cúpula quebrada de forma convincente. O diamante desaparecido. Um fragmento de carta plantado incriminando Harrow. E agora, um envenenamento, não fatal, dramático. Você acha isso teatral? Eu disse lentamente. Os olhos de Poirot brilharam. Sim, muito. Whitcomb caminhava de um lado para o outro. Se o cartão de Harrow foi plantado, alguém quer que o prendamos. Ou quer assustá-lo, sugeriu Poirot. E o veneno? Talvez para sugerir o caos, para multiplicar os suspeitos, para nos fazer perseguir sombras. Whitcomb parou de andar de um lado para o outro.
Você está dizendo que a mesma mente está por trás de ambos. O olhar de Poirot repousou sobre a leve mancha de gordura na base do pedestal. A mesma mente preparada para uma escuridão. A mesma mente que compreende as aparências. Ele se virou repentinamente para Whitcomb. Inspetor, os funcionários foram interrogados em relação à caixa de fusíveis? Sim. O eletricista jura que ninguém mais entrou no corredor de serviço. Palavrões? Perguntou Poirot gentilmente. Whitcomb fez uma careta. Tanto quanto qualquer outro homem. Poirot ponderou. Tragam-me o eletricista. E o Sr. Harrow. Whitcomb acenou com a cabeça e saiu. Olhei para Poirot. Agora você suspeita menos de Harrow? Suspeito, respondeu ele, que ele esteja sendo óbvio demais. Aguardamos apenas alguns minutos antes que o Sr. Benedict Harrow fosse conduzido sob escolta. Ele parecia não ter dormido. Sua tez estava pálida, os olhos marcados por cansaço e indignação. Isto é intolerável, começou ele imediatamente. Sou um convidado. E um rival, acrescentou Whitcomb. Harrow lançou-lhe um olhar fulminante. Discordância profissional não é assassinato. Poirot deu um passo à frente, com as mãos juntas. Monsieur Harrow, o senhor admirou o diamante? Eu contestei a história disso, retrucou Harrow. Não é a mesma coisa. Você estava mais perto da janela. Sim, e as janelas estavam trancadas. Você sabe disso. Poirot inclinou a cabeça. Seu cartão foi encontrado nesta sala. O maxilar de Harrow se contraiu. Então alguém o colocou ali. Você acredita que foi vítima de uma armação? Eu sei isso. Poirot o estudou atentamente. Havia raiva no homem, sem dúvida, mas também algo mais. Uma espécie de indignação perplexa que não soava falsa. Durante a escuridão, perguntou Poirot suavemente. Você viu alguma coisa? Harrow hesitou. Whitcomb inclinou-se para a frente. Responda. Harrow exalou. Um lampejo, breve, e como uma faísca. Os olhos de Poirot se aguçaram. Onde? Perto da lareira. Whitcomb olhou fixamente. Por que você não disse isso antes? Porque eu não tinha certeza, respondeu Harrow amargamente. E presumi que fosse irrelevante. O olhar de Poirot voltou-se mais uma vez para a lareira, para o único fósforo queimado. Não é irrelevante, murmurou ele. Nesse instante, o eletricista foi trazido. Um homem nervoso com os punhos das camisas manchados de óleo. Juro, senhor, o fusível queimou completamente. Pode ter sido sobrecarga, pode ter sido adulteração, mas não encontrei nada de óbvio. Nada de óbvio, repetiu Poirot. O homem assentiu enfaticamente. Poirot o observou por um longo e silencioso momento. Então, ele deu um leve sorriso. Inspetor, disse ele suavemente, creio que a escuridão não foi o crime. E foi a fachada. Whitcomb franziu a testa. Encobrir o quê? O olhar de Poirot voltou-se para o pedestal vazio. Por algo que aconteceu à luz do dia. Whitcomb olhou fixamente para Poirot como se tivesse entendido mal. Na luz, Montgrove estava vivo até o apagão. Ele estava? Perguntou Poirot gentilmente. O inspetor abriu a boca e depois fechou-a novamente. Harrow se remexeu desconfortavelmente. Você está sugerindo que ele já estava morto antes das luzes se apagarem? Não estou sugerindo nada. Ainda, respondeu Poirot calmamente. Mas vamos examinar nossas suposições. Dizemos que o grito ocorreu na escuridão. Dizemos que a facada foi desferida naquele momento. Mas o que realmente sabemos? Whitcomb franziu a testa. Sabemos que ele desmaiou durante o apagão. Alguém o viu cair? Perguntou Poirot. Houve uma pausa, e Harrow balançou a cabeça lentamente. Eu ouvi o grito. Presumi que fosse Montgrave. Ah, murmurou Poirot. Você presumiu. Whitcomb virou-se bruscamente.
Lady Eleanor gritou. Ela admitiu. Sim, concordou Poirot. Ela gritou. Mas Sir Alistair gritou também? A expressão do inspetor mudou. O Dr. Reeves disse que foi esfaqueado uma vez, de forma limpa. Um ferimento como esse talvez não permitisse que ele gritasse. Exatamente, disse Poirot em voz baixa. Um leve arrepio percorreu meu corpo. Quer dizer que ele poderia ter sido atingido antes das luzes se apagarem? Poirot caminhou lentamente em direção ao local onde Sir Alistair havia discursado. Pense bem. O primeiro lampejo perturba a sala. A atenção se dispersa. Os olhares se voltam para cima. Mas nesse instante, enquanto ainda há luz, alguém próximo a ele poderia atacar. Whitcomb esfregou o queixo. Mas o ferimento... Reeves o examinou depois que as luzes voltaram. Depois que as luzes voltaram, repetiu Poirot, em confusão, em choque, na expectativa de que a escuridão fosse o momento do ataque. A voz de Harrow baixou. Então o apagão foi forjado para disfarçar o momento real. Poirot inclinou a cabeça. Seria elegante. Whitcomb praguejou baixinho. Isso significaria que alguém estaria muito perto dele. De fato, todos nós pensamos no mesmo nome ao mesmo tempo. Julian, murmurou Whitcomb. Ou Lady Eleanor, acrescentou Harrow rapidamente. Ou o Dr. Reeves. Eu disse antes que pudesse me conter. Poirot me lançou um breve olhar de aprovação. Très bien, Hastings. Não devemos restringir o foco muito cedo. Whitcomb começou a andar de um lado para o outro novamente. Se ele fosse esfaqueado no primeiro lampejo, então o segundo lampejo e o apagão total estilhaçariam a cúpula e roubariam o diamante. Ou fingir que vai roubá-lo, corrigiu Poirot. O inspetor parou. Você acha que o diamante não foi levado, então? Poirot não respondeu diretamente. Em vez disso, voltou-se para Harrow. Senhor, quando as luzes voltaram, o senhor disse que viu Mongrave no chão. Havia sangue visível? Sim, disse Harrow lentamente. No mármore. E a cúpula já estava quebrada? Sim. Você viu alguém segurando o diamante? Não. Poirot assentiu com a cabeça. Obrigado. Harrow foi escoltado para fora, parecendo ainda mais perturbado do que antes. Whitcomb encarou Poirot de frente. Mas se Montgrave foi atingido antes do anoitecer, então quem estivesse mais perto teria tido a oportunidade. Quem estava mais perto? Perguntou Poirot calmamente. Whitcomb recitou de memória. Julian logo atrás dele, Lady Eleanor à esquerda, Reeves junto à lareira, Ashcombe perto da porta, Harrow junto à janela. E quem teria motivos para ficar perto? Insistiu Poirot. Julian, disse Whitcomb novamente. O olhar de Poirot desviou-se para o corredor. E Julian agora está convenientemente envenenado. Whitcomb enrijeceu. Convenientemente? Sim. Uma dose não fatal. Dramático. Desvia a atenção. Para ele como vítima, eu disse lentamente. Ou longe dele como suspeito, respondeu Poirot. Whitcomb hesitou. Você acha que ele simulou o envenenamento? Acho que é possível. Mas também acho que outra coisa é possível. O quê? Alguém queria impedi-lo de falar. Os olhos do inspetor se estreitaram. Falando sobre o quê? Sobre o que ele viu no primeiro lampejo. Ficamos em silêncio nesse momento. Um lacaio apareceu na entrada da galeria. O Dr. Reeves deseja vê-lo, inspetor. Whitcomb trocou um olhar com Poirot, e então voltamos para o quarto de Julian. Reeves nos encontrou no corredor com uma expressão serena, porém tensa. Ele está estável, disse. Os sintomas estão diminuindo. Poirot o observou atentamente. Essa é uma excelente notícia. Reeves enxugou as mãos com um lenço. A substância parece ter sido diluída, vai deixá-lo fraco, mas não em perigo. Diluído? Repetiu Poirot. Sim. E você tem certeza de que é veneno?
Os olhos de Reeves brilharam brevemente. Tão certo quanto posso estar sem confirmação laboratorial. Poirot o encarou pensativamente. Doutor, o senhor estava perto da lareira ontem à noite. Sim. E você fuma? Ocasionalmente. Você acendeu um fósforo durante o apagão? Reeves piscou. Certamente que não. Isso teria causado pânico. Mas a faísca surgiu, disse Poirot em voz baixa. Reeves enrijeceu. Talvez por outra pessoa. Talvez. Whitcomb interrompeu. Doutor, onde o senhor estava durante o primeiro lampejo? Junto à lareira, como já disse. Você se mudou? Não. Poirot inclinou a cabeça. Você observou Sir Alistair atentamente durante seu discurso? Claro. Ele parecia instável. Reeves hesitou. Não. Não está pálido? Não está assustado? Não. Poirot assentiu lentamente. Você o examinou depois que as luzes voltaram. O ferimento estava sangrando bastante? Sim. Recentemente, o maxilar de Reeves se contraiu. Naturalmente. O sangue se comporta de maneira previsível, disse Poirot em voz baixa. Se ele tivesse sido atingido 30 segundos antes, haveria alguma diferença? A expressão de Reeves endureceu. Você está insinuando negligência. Não estou insinuando nada, respondeu Poirot calmamente. Estou apenas perguntando. Whitcomb colocou-se ligeiramente entre eles. Doutor, precisaremos de um relato completo por escrito. Reeves acenou brevemente com a cabeça e se retirou. Ao voltarmos em direção à galeria, sussurrei. Você suspeita dele. Desconfio de todos, respondeu Poirot com suavidade. Mas observo algo curioso. O quê? O envenenamento. Se Julian quisesse simpatia, ele garantiria que a dose fosse leve. Mas se alguém quisesse silenciá-lo, poderia errar nos cálculos. Whitcomb voltou a juntar-se a nós. O decantador lá embaixo não apresenta contaminação. Apenas o copo no quarto dele. Os olhos de Poirot se aguçaram. Ah, então o veneno não estava no frasco. Não. Então estava no copo. Whitcomb assentiu com um semblante sombrio. Ou aplicado à sua borda. O que sugere acesso ao quarto dele depois de sua chegada, disse Poirot. E oportunidade para qualquer pessoa neste andar. Poirot caminhou mais uma vez até o pedestal, como que atraído por magnetismo. Permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas. Hastings, disse ele em voz baixa, o que é mais valioso? Um diamante que vale uma fortuna? Ou um testamento que vale milhões? O testamento, respondi sem hesitar. Sim. Whitcomb cruzou os braços. Você acha que o roubo é secundário? Acho, disse Poirot lentamente, que o diamante pode ser uma isca, uma distração brilhante. Se Sir Alistair pretendesse mudar seu testamento, alguém teria muito a perder. Alguém poderia matar para impedi-lo. E então, criar o caos. A expressão de Whitcomb escureceu. Então, voltamos ao motivo. Sempre, respondeu Poirot suavemente. Mas o motivo não basta. Precisamos encontrar a contradição. Ele se inclinou mais uma vez perto da base do pedestal, examinando a leve mancha de gordura. Hastings, murmurou ele. Se um homem se prepara para golpear, pode deixar um rastro, e se ele prepara a mão para remover uma chave, antecipa a resistência. Whitcomb olhou em direção ao corredor que levava ao quarto de Julian. Você acha que a mesma mente preparada orquestrou ambos? Poirot endireitou-se lentamente. Acho, disse ele muito baixinho, que alguém aqui planejou tudo, exceto o segundo ato. O envenenamento? Sim. Significado? O olhar de Poirot endureceu ligeiramente. Significa que algo deu errado. Naquela noite, a atmosfera na sala de estar estava carregada daquela quietude peculiar que precede uma revelação. Lá fora, o crepúsculo começava a envolver Chandersley mais uma vez, como se a própria casa se preparasse para um segundo mergulho nas sombras.
Dentro, porém, todas as lâmpadas estavam acesas. Poirot insistira nisso. Chega de escuridão, disse ele gentilmente ao inspetor Whitcomb. Já tivemos o suficiente disso. Todos estavam presentes. Lady Eleanor estava sentada, rigidamente ereta, com os dedos entrelaçados no colo, tinha a expressão pálida, mas serena. Julian Montgrave, embora ainda abatido, insistira em comparecer. Apoiava-se levemente em uma bengala, os olhos percorrendo os rostos com uma intensidade nervosa. O doutor Malcolm Reeves estava perto da lareira, de braços cruzados, a calma profissional restaurada. Miss Ashcombe permanecia perto da porta, a postura precisa de sempre. Benedict Harrow ocupava uma cadeira um tanto afastada, a indignação pairando sobre ele como um manto. Poirot estava no centro da sala, pequeno, imaculado e totalmente no controle da situação. Senhoras e senhores, começou ele suavemente. Estamos reunidos porque 2 crimes perturbaram esta casa. O assassinato de Sir Alistair Montgrave e o aparente roubo do diamante conhecido como Lágrima Negra. Também houve, inclinou ligeiramente a cabeça na direção de Julian, uma tentativa de envenenamento. Julian engoliu em seco. À primeira vista, continuou Poirot, parece uma simples história de ganância, uma joia valiosa, um apagão, um homem esfaqueado na escuridão. A suspeita recai naturalmente sobre aquele que questionou o valor da joia. Ele se virou brevemente para Harrow. O cartão do Sr. Harrow é convenientemente encontrado. Harrow assentiu com um aceno rápido. Convenientemente, de fato. Mas, prosseguiu Poirot, a conveniência no crime muitas vezes é conveniente demais. O inspetor Whitcomb mexeu-se ligeiramente, mas não disse nada. Disseram-nos, disse Poirot, que Sir Alistair foi morto durante 33 segundos de escuridão. No entanto, ninguém viu o golpe ser desferido, ninguém o viu cair. Houve apenas um grito. Os lábios de Lady Eleanor se contraíram. Um grito, repetiu Poirot suavemente, que não veio de Sir Alistair. Lady Eleanor estremeceu quase imperceptivelmente. O ferimento, continuou Poirot, era limpo, preciso, causado por alguém próximo. Tão próximo que ao primeiro lampejo de luz, quando os olhos se ergueram para o lustre, uma mão pôde golpear com rapidez e recuar. Naquele instante, Sir Alistair já estava morrendo. Uma onda de choque percorreu a sala. O apagão, disse Poirot, não foi o momento do assassinato. Foi a fachada. Os nós dos dedos de Julian ficaram brancos ao pressionarem sua bengala. A cúpula foi quebrada na escuridão. O diamante foi removido. Um fragmento de cartão foi plantado. A mente por trás disso queria que olhássemos para o roubo e para o Sr. Harrow. Harrow soltou um suspiro agudo. Mas há mais, disse Poirot. Sir Alistair pretendia alterar seu testamento. Isso era do conhecimento de alguém que preparou a minuta. Seu olhar se voltou suavemente para Miss Ashcombe, que permaneceu imóvel como uma estátua. E provavelmente era do conhecimento de outros. Julian falou com a voz rouca. Você acha que eu o matei por dinheiro? Poirot olhou para ele com benevolência. Senhor, o senhor tinha muito a perder. Mas sua reação quando as luzes voltaram não foi a de um homem que buscava o sucesso. Foi a de alguém genuinamente chocado. Whitcomb assentiu lentamente. Ele foi o primeiro a se ajoelhar. De fato, disse Poirot. E mais tarde, ele foi envenenado. Julian ergueu o olhar bruscamente. Sim. Disse Poirot suavemente. Mas não fatalmente. O veneno estava no copo, ou não no decantador, aplicado deliberadamente. O suficiente para criar sintomas, o suficiente para desviar a suspeita, ou para sugerir uma segunda tentativa. O Dr. Reeves enrijeceu ligeiramente. Poirot se virou para ele. Doutor,
O senhor diagnosticou o envenenamento imediatamente, sem confirmação laboratorial. O senhor o descreveu como arsenical. E, no entanto, o início foi rápido. Os sintomas foram dramáticos, mas não progressivos. O maxilar de Reeves se contraiu. Você está questionando minha competência? Não, respondeu Poirot gentilmente. Questiono sua certeza. Fez-se silêncio. O copo, continuou Poirot, não continha uma toxina letal, mas uma pequena quantidade de um irritante medicinal. Algo facilmente acessível a um médico. O suficiente para causar náuseas e suor. O suficiente para convencer os outros de que se tratava de veneno. A compostura de Reeves vacilou. Você, disse Poirot em voz baixa, teve acesso tanto a medicamentos quanto a oportunidades. Os olhos de Whitcomb se arregalaram. Reeves? Poirot assentiu levemente com a cabeça. Você estava perto da lareira. Um fósforo foi aceso durante o apagão. Você precisava de luz, não para ver a vítima, mas para confirmar se seu golpe anterior havia sido certeiro. Naquele primeiro lampejo de luz, você estava perto o suficiente. Você é habilidoso com anatomia. Uma única estocada precisa abaixo da omoplata. Lady Eleanor deu um leve suspiro. Você previu a dificuldade em remover a chave do colete de Sir Alistair, continuou Poirot. Então, você untou os dedos com graxa. A leve mancha na base do pedestal o denunciou. Na escuridão, você quebrou a cúpula, pegou o diamante e plantou o cartão do Sr. Harrow, adquirido anteriormente, talvez durante um aperto de mãos ou uma troca de gentilezas. Harrow olhou para Reeves, incrédulo. A voz de Reeves saiu baixa e tensa. Isso é um absurdo. É mesmo? Perguntou Poirot com delicadeza. O testamento proposto por Sir Alistair ameaçava não só o sobrinho dele, mas também outras pessoas cujas rendas dependiam dos investimentos dele. O senhor doutor administrava alguns dos assuntos financeiros dele. O senhor o aconselhava, o senhor se beneficiava do controle que ele mantinha. Whitcomb aproximou-se de Reeves. Isso é verdade? Os olhos de Reeves desviaram-se brevemente, na direção de Lady Eleanor. Poirot viu. Murmurou ele. Há o elemento humano. A compostura de Lady Eleanor se desfez. Não, você temia, disse Poirot suavemente, que a reestruturação da propriedade expusesse certas irregularidades. Empréstimos, ajustes discretos. O Dr. Reeves o ajudou a encobri-las. Sir Alistair começara a suspeitar. Whitcomb inspirou profundamente. Os ombros de Reeves caíram, apenas ligeiramente. O assassinato, continuou Poirot, tinha como objetivo preservar a antiga ordem. O roubo dos diamantes foi um espetáculo, para distrair. O envenenamento de Julian foi um ato de desespero. Ele mencionou, em estado de choque, que durante o primeiro clarão sentiu alguém roçar em Sir Alistair antes de escurecer. Esse detalhe colocou você em perigo. Julian ficou olhando fixamente. Eu disse isso mesmo. Sim, disse Poirot gentilmente. Você fez isso. A voz de Reeves baixou para um sussurro. Você não tem provas. Poirot esboçou um leve sorriso. Não, pelo contrário. A gordura na sua maleta de remédios, a ausência de veneno no decantador, o fósforo perto da lareira e o seu conhecimento, demasiado rápido, da suposta toxina. É um padrão, doutor. E padrões, uma vez vistos, são inegáveis. O inspetor Whitcomb deu um passo à frente com firmeza. Dr. Malcolm Reeves, estou prendendo o senhor pelo assassinato de Sir Alistair Montgrave e pela tentativa de envenenamento de Julian Montgrave. Lady Eleanor soltou um som estrangulado, meio soluço, meio protesto. Reeves não resistiu. Ele apenas fechou os olhos por um instante, como se uma longa tensão finalmente tivesse chegado ao fim.
Ao ser conduzido para fora da sala, a tensão pareceu dissipar-se, deixando para trás exaustão e uma estranha clareza. Whitcomb soltou um longo suspiro. E o diamante? Os olhos de Poirot brilharam levemente. Revistem o carro do médico, mais especificamente, o interior da maleta médica. Whitcomb acenou com a cabeça de forma incisiva e saiu para dar a ordem. Julian recostou-se na cadeira. Então, nunca se tratou do diamante. Tratava-se de controle, corrigiu Poirot gentilmente. E de medo. Pela primeira vez, a senhorita Ashcombe falou em voz baixa. Você sabia desde o início. Poirot balançou a cabeça. Não. Eu apenas suspeitava que a escuridão estivesse cuidadosamente planejada. Quando um crime é teatral, é preciso perguntar: quem entende de teatro? Lady Eleanor permaneceu sentada em silêncio, com o rosto inexpressivo. Poirot caminhou em direção à janela, olhando para a luz que se esvaía sobre os jardins. Disse que a lágrima negra, disse ele pensativamente, descarregava uma maldição. Mas não são as joias que trazem a ruína. É o coração humano, quando escolhe a ganância em vez da honestidade. Ele se virou para nós, bigode impecável, expressão serena. A ordem, disse ele suavemente, foi restabelecida. E com isso, Hercule Poirot recolheu suas luvas com meticuloso cuidado, pronto para partir de Chandersley, deixando para trás uma casa que, pela primeira vez desde aquela noite fatídica, estava completamente iluminada.